Olá, queridas, sejam muito bem-vindas à minha casa. Eu não estou aqui sozinha, tenho algumas amigas aqui. Já já você vai saber por que a gente está reunida aqui nessa noite especial de lançamento. Então, eu estou aqui com a Palomita, a líder da nossa mídia da igreja, a pastora Francine, diaconisa Mona Lisa, diaconisa Miriam. E nós estamos aqui para fazer algo muito especial, que é o lançamento da nossa conferência desse ano. E aí a gente está com muita expectativa no nosso coração e tivemos a decisão de nos reunir para fazer uma recapitulação do que nós já vivemos até esse ano e também falar do nosso desafio, que esse ano tivemos um desafio maior e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então sejam muito bem-vindos a essa noite especial e vamos conversar um pouquinho. A gente está há 10 anos aqui em Recife, né, com a igreja, e desde o início nós sempre trabalhamos com as mulheres. Mesmo na quadra, quando a gente iniciou, a gente fazia culto do Dia Internacional da Mulher, Mona Lisa, a gente organizou um primeiro chá das mulheres, então nós sempre fizemos trabalho com as mulheres até a primeira conferência chegar, nós caminhamos assim. E os nossos ajuntamentos, né, sempre são permeados de muita unção de Deus, de palavra, de salvação, de cura, de libertação, mulheres que se reposicionam ao seu lugar de origem, né? É um tempo, conferência é um tempo onde a gente para falar o que Deus fez na nossa vida, mas também de ser ativadas. Então, todas marcaram muito a nossa vida. Então, não tem como a gente falar hoje dessa que nós vamos realizar sem lembrar do caminho que nós fizemos até chegar aqui. Né? Então, todos os nossos ajuntamentos eram... Hoje eu estava falando com as meninas e, caramba, porque toda vez que a gente fala de conferência, a gente lembra das que passaram, né? E o que eu estava conversando com a Mona é que todas a gente fazia muito, debaixo de muita oração. Senhor, o que o Senhor quer para esse tempo? O que o Senhor quer falar conosco? Aonde a gente precisa melhorar? Então, todos os temas eram baseados em muita oração, em muita busca. E quando vi um tema, falei, Senhor, e agora? O que o Senhor quer de nós? Eu lembro um ano que eu falei, não vou me maquiar. Vocês lembram? Que eu ia com a cara lavada para a igreja. Algumas mulheres também entraram nessa campanha comigo, porque a gente sempre, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que a gente faça? Para que o Senhor nos guie. Então, a gente sempre andou assim, e nesse ano não vai ser diferente. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, né, do que acontece nos nossos ajuntamentos. Começando de Paloma. Ai, meu Deus. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei qual momento você vai estar assistindo, mas, assim, primeiro eu agradecer a pastora Ilana o convite, uma honra enorme estar aqui, junto com essas mulheres incríveis. E, assim, em relação ao nosso ajuntamento, pelo menos para mim, é sempre uma expectativa muito grande, né? Porque, primeiro, falando nos nossos encontros mensais, né? Acho que é sempre um lugar onde a gente para poder ouvir um direcionamento de Deus para a mulher. A gente pode... Existem aí as vertentes de que a Bíblia é machista, mas a gente vê o tempo inteiro o quanto o próprio Jesus ele era tão cuidadoso com a mulher e o quanto Deus ele valoriza tanto, né, a mulher. E nós termos esse momento no culto, ouvindo palavras direcionadas ao nosso coração, falando sobre o quanto que nós temos o nosso papel, não só dentro da organização igreja, mas principalmente dentro do nosso lar, do quanto que Deus espera, né? Como a pastora falou, a questão do reposicionamento. Acho que para mim, em especial, esses ajuntamentos vieram ao longo desses anos, né? Eu só perdi uma conferência até agora, participei de todas as outras, mas vieram ao longo dos anos formando essa mulher. E aí a pastora Francine, ela sempre diz assim, olha, a conferência é para todas as idades. E aí hoje eu estou com 28, então quando eu cheguei alguns anos atrás eu era uma menina de fato, né? E aí houve essa transformação da menina para a mulher, e eu acredito que o papel da Rede de Mulheres em Alta, ele foi fundamental para forjar essa mulher que eu me vejo sendo hoje. Então, acredito que é muito mais nesse viés de nos tornar as meninas mulheres e as mulheres estarem amadurecidas no Senhor. Acho que esse ajuntamento da gente vem muito por esse viés. Amém. Acho que é esse caminho mesmo. Fran,
Fala um pouquinho disso. O ajuntamento eu acho que é aquilo que toda mulher precisa, né? Um escape do dia a dia, porque o dia a dia é tão corrido, não é não? É filho, é trabalho, é tanta coisa. E o dia do culto das mulheres é aquele momento que você está com as amigas, né? Que você está num lugar onde você ouve falar sobre o teu dia a dia, onde você ouve falar sobre coisas peculiares de nós mulheres. Então, o encontro de mulheres gera comunhão, empatia, né? Porque a gente acaba se identificando com outras e isso gera crescimento para a gente. Então, o ajuntamento... eu gosto muito, né? Eu não perco os cultos de mulheres, porque é um momento de mulher para mulher, sabe? Não é Marisa, não, mas é de mulher para mulher, onde a gente Fazendo propaganda da loja errada, hein? Olha aí, né? Onde a gente pode estar com a outra, a gente sorri, às vezes a gente ri, a gente chora, a gente abraça, a gente se ajoelha no chão. Então, é o nosso momento, né? Então, o Senhor gera, no meio do grupo, do ajuntamento, esse momento de comunhão, né? A Bíblia diz que é na comunhão, na união, que o Senhor decreta a sua bênção. Então, ali o Senhor decreta a bênção dele na nossa união, através de cura e tantas outras coisas que nós ficamos cheias quando nós estamos nesse ajuntamento, né? Então, é muito importante estarmos juntas. É bom, muito bom ouvir, né? Porque cada uma tem uma perspectiva. O que esse ajuntamento fez com a sua vida, né? Mona, o que é o nosso ajuntamento de mulheres? Está aqui, né? Marcando esse tempo, essa 9ª conferência, né? E nós, para mim é um prazer, sabe, de olhar de tudo que o Senhor fez, né? O quanto nós crescemos e amadurecemos nesse caminho, né? A pastora falou muito sobre o quanto a gente gera em muita oração, em muito jejum, tanta conferência, tanto que vai acontecer. E desde o começo, mesmo quando era só um cultozinho simples, né, pastora? Nós sempre tivemos isso muito assim. O que é que o Senhor tem para esse tempo, para essa estação? Assim como Paloma falou, Jesus ama as mulheres e a gente vê Jesus em toda a Bíblia, incluindo, tratando, né, tirando fardos. E a nossa igreja, né, pastora, sempre foi muito nisso. O Senhor sempre nos levantou como referência nessa área. E para mim, participar disso e ver o crescimento é algo que eu vejo a mão de Deus, sabe? Então, quando a gente fala assim, de estar comprometida, de estar buscando aquilo que Deus tem, a gente começa a ver frutos duradouros. A gente começa a ver resultados, então a gente vê vidas transformadas, né? Como Paloma falou, de tanto tempo, ela entrou uma menina e hoje é uma mulher transformada, amadurecida, resultado de tantos encontros. Resultado de caminhar junto com tantas mulheres que foram alcançadas, transformadas, né? Então, ajuntamento de mulher, para mim, é isso. Eu vejo muito, muito claro, assim, o Ministério Apacentar, o quanto o Senhor, Ele nos escolheu, né? E, assim, meu coração, muita expectativa para tudo que vai vir, porque eu sei que tem muita coisa. Miriam, querida. Para mim também, né? Tô desde a primeira, né? E é sempre assim, a gente sempre fica nessa expectativa, né, do que Deus vai fazer. A gente sempre vê um cuidado do Senhor, né? Eu sempre falo isso, que a gente, nas conferências, a gente vê o cuidado de Deus com a gente, a forma que Deus fala. Ele tem sido assim, tem usado, né, cada uma de nós para estar impactando a vida uma das outras. E eu tenho visto assim, o crescimento, né? O crescimento de cada uma que caminha perto, das ovelhas, de todas as leoas, né, que o Senhor levantou dentro do nosso ministério. Então, assim, cada conferência para nós é como se Deus estivesse marcando um novo tempo, né, uma nova fase, Deus nos aperfeiçoando, né, para viver tudo aquilo que Ele sonhou para a nossa vida, né? Então, Ele está... Eu creio, né, que essa conferência, essa nova conferência, é Deus trazendo assim, um tempo de reedificação nas nossas vidas, né? A gente tem sido... cada conferência constrói um pouquinho de nós. Né? Cada conferência traz um pouco mais de maturidade, de unidade, de alinhamento. E eu creio que essa vai vir para marcar ainda mais nossas vidas, sabe? Uma transição, eu creio, né? Que nós estamos
atravessando aqui nesse tempo. E uma coisa que é linda, que o Senhor sempre faz, é dar os sinais dele, né? A gente muitas vezes começa sem recurso, recurso zero, sem condição, e o Senhor faz, e quando chega no final, meu Deus, a gente gastou tudo isso, né? O Senhor sempre nos surpreende. Então, e uma coisa assim, né? Eu não posso falar de conferência sem falar das mulheres em alta da Apacentar Recife. Porque ou mulheres trabalhadoras que o Senhor tem levantado para trabalhar com a gente. Que a gente fala de um desafio, elas abraçam, elas vão, pastor, a gente vai conseguir, e faz bazar, e vamos fazer almoço, e assim, é lindo de ver, sabe? Então, eu tenho muita alegria da gente estar caminhando esses anos todos juntas e ver como a gente pode... Eu não tenho medo de lançar desafio para mulher. Porque quando a gente lança o desafio, a pastora chega com as coisas doidas, vai ter coquetel nessa conferência, vamos fazer. Eu falei, ó, cada uma vai fazer, daqui a pouco não. Vamos contratar um buffet. E aí vai acontecendo e o Senhor faz. Então, cada experiência, cada conferência é uma experiência. Então, falando disso, vamos lembrar das nossas conferências, dos temas, né? A primeira, restauradas. Depois, bem-vindo à nova estação, a primavera chegou. Depois... Quando fala de restaurado, só consigo lembrar da música. A gente fez uma música. Nós tivemos uma uma música, um coral, gente. Então, a primeira foi restaurada. Foi restaurada? Então, eu estava em todas, Brasil. Registra isso, por favor, câmera. Foi restaurada. Então, restaurada, bem-vinda à nova estação. Bem-vinda à nova estação foi nova estação para mim, que eu fiquei grávida do Pedro nessa conferência. Bem-vinda à nova estação. Depois, identidade. Depois, rasgando o coração. O despertar da leoa. Depois, Maranata. Depois, recomeçar. E ano passado também, que marcou a gente, né? Mulheres que geram. E eu queria perguntar para cada uma, qual foi a conferência que mais marcou você? Começando de Mona Lisa, que está aqui do meu ladinho. A conferência que mais... Todas deixam uma marca, né, pastora? Todas, assim, nos deixam uma sementinha ali. Mas a Maranata foi algo que marcou muito a minha vida. Porque foi um período que eu estava vivendo muitas guerras, né, na saúde, uns desafios enormes. E eu lembro que o Senhor falava sobre eternidade comigo, né? E não só porque eu ministrei, foi a primeira conferência que eu ministrei, mas porque o Senhor falava de tirar os olhos das situações que nos rodeiam e olhar para a eternidade. Estar preso naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. E isso marcou muito meu coração, porque mesmo vivendo momentos de tantas lutas, eu pude olhar para o alto e entender que existia algo maior. E aquilo marcou a minha vida naquele período. A gente estava dentro da pandemia também, né? Então, foi algo muito forte. E um diferencial dessa conferência, que quando se fala conferência, vão vir pessoas de fora. Essa conferência só ministrou pessoas da igreja. E como marcou a nossa trajetória, a nossa vida. Que foi também um desafio, né? Eu lembro da Foi. Miriam super nervosa para falar, mas Sim. foi lá, falou. E assim como a Mona falou, para mim também foi bem marcante essa conferência, justamente por essa questão de nos atentar, nos acordar para a questão da eternidade, né? Eu lembro que eu saí dessa conferência e dizia assim, meu Deus, como eu vivi tanto tempo dentro da igreja sem me atentar de que o principal de tudo isso aqui é a volta de Cristo, né? E principalmente nos tempos de hoje que a gente mal escuta as igrejas, as pregações falar sobre essa expectativa do Maranata, de que ele vem nos buscar. E eu lembro que depois dessa conferência, esperar a volta de Cristo para mim foi algo muito de que estou aqui, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E principalmente agora que eu já casei. Aleluia. Pode voltar. Fran, e você, Fran? Para mim, a que me marcou foi a identidade, né? Porque eu estava chegando em Recife, né, procurando uma igreja, e eu falava muito em casa, né, que a gente precisava de uma igreja que a gente tivesse identidade, eu buscando isso. E quando eu fui à igreja, né, porque a gente não era da igreja, mas minha filha já dançava. Ela já dançou nessa conferência, né, Sara? Ela já dançava, ela já estava fazendo parte, eu ainda orando, Jesus, onde que nós vamos ficar? Qual a identidade, né, que nós vamos ter? Então, quando eu cheguei na igreja,
o tema era identidade. Então, me marcou muito, porque Deus falou diante daquilo que eu estava perguntando a ele, né? E foi ali que Deus falou, olha, é aqui o teu lugar. Eu vi a pastora pregando, né? E Deus falou muito forte no meu coração que ela seria minha pastora. E estamos aí, já fizeram o quê? 6 anos e estamos na Apacentar. Glória a Deus por isso, porque a gente é carioca, mas estamos aqui em Recife, né? E... Hã? É vice? Já pernambucana. E então, para mim, foi esse marco, porque Deus falou para mim de uma forma muito peculiar daquilo que eu estava perguntando a Ele sobre essa identidade cristã, de qual igreja que nós iríamos ficar, né? Porque esposa de militar, né? Vai para muitos lugares, e aí a gente orando sobre isso, e Deus falou muito direto, então me marcou. Então, identidade é a conferência que Deus falou muito marcante no meu coração, tendo em vista que era algo que eu estava perguntando a Ele, né? Sim. E eu estava chegando na igreja também, né? E a primeira a gente nunca esquece, né, gente? É verdade. Foi a primeira que eu estive, né? Então me marcou bastante. Miriam. Bem, todas, né, me marcaram. A que mais me marcou foi Maranata também. Mas, como a gente já falou sobre Maranata, eu quero falar sobre outra que, assim, que eu percebi que marcou muito a igreja, né? Que foi o Despertar da Leoa. E o Despertar da Leoa, ali, né, todo aquele processo da gente se unindo desde o início para orar, para buscar recursos, para fazer com que a conferência ela fosse realizada, todo aquele processo ali me chamou muita atenção, porque foi diferente. Realmente nós conseguimos identificar um despertamento dessas mulheres, sabe? E com o decorrer da conferência também, todas as ministrações, nós vimos um amadurecimento nessas mulheres, essas mulheres se tornando protagonistas de suas histórias, né? Elas não eram mais aquelas mulheres dependentes, né? Aquelas mulheres que precisavam ser carregadas, mas elas começaram a escrever suas próprias histórias. E tudo foi muito lindo, né? Eu lembro da dança, as meninas com a maquiagem de leoa, foi tudo muito especial. E, assim, uma coisa que eu lembro na caminhada, né? Porque você vai gerar o tema. Eu lembro num dia que eu estava na igreja e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, a gente também precisa parar de ficar só pregando, cura-me, Senhor, faz um milagre na minha vida. O que a gente vai oferecer para o Senhor, sabe? Eu lembro que eu liguei para a pastora Cimeia. E eu falei, pastora, eu estou tão incomodada. Eu acho que não é para fazer mais conferência, não. Olha eu, né? Eu acho que esse negócio, às vezes, que eu sou radical, né? Não vou fazer mais conferência, não. Que a gente faz conferência, é uma bênção, mas parece que algumas não se posicionam, fica esperando a próxima para ver qual vai ser o mover, quem vai botar a mão na minha cabeça. E aí eu falei, a gente precisa fazer mais. Eu lembro que foi um ano que a gente se despertou para fazer muitas ações, né? A gente ia nas comunidades, bazar, a gente fez Natal solidário, a gente Chá fez das bonecas. Chá das bonecas, Encontro dos Heróis. A gente se movimentou muito para fora da igreja. De fato, nós vivemos um despertamento. E eu lembro que eu falando com a pastora Simeia, eu chorava, pastora. Ela, Ilana, é necessário. Essa caminhada que vocês fizeram até aqui foi necessária. Agora vocês podem despertar, vocês podem sair. Então, foi muito isso, né? Essa semana, eu conversando com uma irmã da igreja, e a irmã passando por uma luta, ela falou assim, tem hora que dá vontade de desistir, mas eu sou uma leoa, eu não vou desistir. E uma identidade, né, da mulher. Ficou marcado em nós. Às vezes a gente se cumprimenta ainda assim, né? E é muito, E muito, até foi muito na forte. questão, pastora. Até hoje a pastora faz foto de leoa, né, pastora? Ai, Jesus, já tá falando. Porque eu não consigo. Minhas fotos nas conferências. Essa aqui, bota umas fotos minhas que só Jesus. Até desistir de reclamar mais. Não? Fale, mãe. E uma coisa que dessa conferência que veio, né? O filho de um é o filho de todas. Ai, foi. Né? Sobre você orar, gerar também os filhos da outra, né? E você vê as leoas as mulheres não com aquela imagem de competir uma com a outra. Meu filho é mais educado, né? O meu filho é mais comportado. Não é sobre Mulheres isso. que andam juntos, celebram a vitória uma da outra, oram uma pela outra, se levantam, não competem entre si, mas estão juntas, né? Então, esse Despertar da Leoa também, essa visão que eu vi depois disso, sabe?
de cada uma ter esse posicionamento. E eu acho também, né, que essa questão de a mulher é que busca a provisão, porque a mulher, no geral, às vezes ela fica esperando muito do homem. Sim. E ela esquece que, por exemplo, na leoa, é ela que vai buscar o alimento, é ela que vai, sabe, buscar a provisão para dentro da sua casa. Né? Então, às vezes, a gente tem que entender que o tempo que a gente está em casa, a gente está dando a provisão espiritual, né? Emocional, né? A gente não pode só esperar, né, que o homem vá fazer tudo, mas que nós estamos ali com um propósito, como auxiliadora, para poder dar essa provisão também, né? Então, acho que isso despertou muitas mulheres de que elas podem fazer coisas e não só ficar esperando pelo outro, né? Sim. Foi muito isso, eu lembro que a gente falava muito que quando uma leoa chega da caça, cheia de sangue, suja, a outra não tem nenhum nojinho, ela vai lamber a outra para limpar a outra. E a gente falava muito disso. Quando vai chegar alguém sujo aqui, com situações que você fala, mas meu Deus, essa mulher fez isso. Mas a gente não tem esse olhar, é o olhar de leoa, é uma cuidando da outra, uma limpando a outra. Não estamos aqui para falar, olha como que ela tá, não, somos uma... Porque ela é que caça. É ela que caça, então foi muito forte. Mas vocês falando aqui, eu nem tinha pensado em falar disso, mas recomeçar, para mim também foi uma conferência muito forte, né? Porque recomeçar foi um ano que tinha sido muito difícil para nós, né? Teve a pandemia e a gente, né, passou todos aqueles sufocos da pandemia. Foi o ano que meu pai faleceu, foi o ano que o telhado da igreja caiu, o ano que nós ficamos numa igreja emprestada, né, da pastora Graça e da pastora do Carmo, que foi uma bênção para nós. Então, foi um ano que, eu confesso a vocês, que às vezes eu falei, meu Deus, esse ano não tem conferência, eu não vou fazer mais culto. Eu não tinha força. Então, recomeçar não foi só para as mulheres, foi para mim. Eu preciso recomeçar. Eu preciso levantar de novo. Eu preciso fazer de novo. Então, eu lembro, eu nessa sala, essa sala aqui é o lugar que eu mais oro, assim, de madrugada, é para cá que eu venho, sabe? E aí eu falava, Senhor, eu não tenho força nenhuma. E eu andei sem força. Eu lembro que a gente marcou uma consagração e eu falei, eu não tenho força. Mas eu preciso continuar, eu preciso ir, sabe? E foi na caminhada que a força veio. Foi quando eu compartilhava uma ideia que vocês vinham, que a força foi vindo. Então, mulheres que possam estar nos escutando agora e se sentindo sem força, desmotivada, levanta sem força mesmo. Porque a força vai vir enquanto você caminha, sabe? Enquanto você vai na direção desses ajuntamentos que nós falamos aqui, que o Senhor libera força, que é uma que vem aqui, ora com a gente, e que você ouve um testemunho. Então, recomeçar para mim, falava desse nosso recomeço, né? Do recomeço. Eu estava saindo, né, ainda dentro de um processo de luto, o telhado da igreja que tinha caído, a gente tinha ido para um novo prédio. Então, para mim, recomeçar fez muito sentido, né? E as mulheres receberam muito isso também. E a senhora estava falando, né, quando a senhora ligou para a pastora Cimeia, e desse seu incômodo de, a gente vive a conferência e depois algumas mulheres ainda estão ali naquele mesmo processo. E aí, quando a senhora traz agora essa questão de que, a gente falando, né, de cada conferência, era uma palavra para aquele tempo. Eu acredito muito nisso, né? Tal qual o manar, assim, quando Deus vai dando para o povo diariamente. Então, eu acredito que cada conferência vem justamente nessa intenção de ser o direcionamento. Eu lembro que a gente estava falando antes de começar, de que nós oramos muito para que o Senhor mande o tema, e às vezes a gente vê algumas outras igrejas ao mesmo tempo falando do mesmo tema da que mesma a gente. Coisa. E aí eu lembro que até uma vez eu falei com a senhora pelo Instagram, disse, pastor, eu acredito muito que é Deus direcionando o seu povo, falando para a gente qual o caminho que ele deseja para aquele momento, porque ele sabe qual é o pão que a gente está precisando. E aí, falando de todas essas, como o Miriam falou, marca a gente, mas falando sobre essa questão de ciclos, a Mulheres que Geram veio para mim justamente por isso, né? Porque fala desse tempo de gerar, né? E eu lembro que em uma das pregações a gente falou muito sobre que os primeiros 3 meses de gerar, você tá ali em silêncio, é algo só seu, entre você e Deus, desse lugar de intimidade que requer na hora de você
ter o parto, você não faz uma live para todo mundo, você não chama todo mundo para a sala do parto. Então, assim, os processos de uma gestação e depois que você tem essa criança para você cuidar. Então, eu me vi muito nesse momento, né? A pastora disse para mim assim, Paloma, a gente já passou muito tempo gerando, agora é o tempo de frutificarmos, de realmente vivermos esse parto. E, assim, para aquele momento de vida que eu estava recém-casada, ainda estou, né? Mas assim, foi um mês praticamente após o meu casamento, e Deus, ele tinha restaurado tantas coisas, assim, porque os temas, eles são maravilhosos, que eles servem para várias coisas, entendeu? Deus tinha restaurado tantas coisas, e assim, eu de fato me senti, eu gerei por todos esses anos que eu estou aqui na Apacentar. Eu fui formada por todos esse tempo. E agora está aqui, o momento do parto. E por mais que a gente diga, olha, e agora que teve o parto? Como é que continua? Sim. A criação dessa criança, né? Que não vai se criar sozinha. Então, a gente precisa sempre estar pensando em nutrir-se espiritualmente, em estar nesse ajuntamento, porque há muito mais de Deus para as nossas vidas. E aí, eu acho que esse próximo tema agora, né? Reedificadas, traz... Tem um negócio falando aqui, minha gente. Deixa eu desligar esse Quer participar aqui, do podcast. Mas isso que Paloma estava falando, né? Eu lembrei dessa conferência, né, de mulheres que geram. E tudo que vocês falaram, assim, porque eu não estive em todas, né? Mas você só perdeu duas. Só perdi duas, mas eu não estive em todas. E a gente percebe, né, como se fosse um andaime espiritual que o Senhor estava colocando diante de nós, mulheres, para que nós subíssemos e alcançássemos o pensamento alto dele. Né? Porque o pensamento de Deus, ele não está no rasteiro. Ele quer que você crie um andaime, que você suba, para que você entenda, para que você veja, né? E o Mulheres que Geram, né? A gente viu uma conferência onde Deus teve um mover, né? Como se Ele estivesse capacitando cada uma de nós, né? Para gerar, né? Então, por isso é que a gente está aqui hoje. É, isso aí. Geramos algo. Eu lembro que de manhã, no domingo de manhã, o Fran pregou sobre poder para gerar, né? E foi um mover, assim, teve o podcast não, bate-papo no sábado. Então, foi muito especial. Eu lembro uma palavra que ficou muito forte, assim, no meu coração, uma frase, né? Nós somos o ventre de Deus na terra. Isso, eu lembro que eu ministrei no último dia, que foi domingo, que não é uma palavra só para mulher, foi uma palavra para o homem também. Você quer ser o ventre de Deus na terra? Gerar o que está lá na eternidade, que está no céu, né? Então, nos trouxe até aqui. Mas acho que a gente já fez uma boa retrospectiva, né? A pessoa chora, ri, vamos embora. Mas, assim, esse ano, o Senhor tem nos impulsionado para um desafio maior. A gente já gerou muito, né? Agora o desafio é maior. Mas está com, assim, toda vez que eu falo disso, né, eu tenho perdido o sono, porque a gente vai pensando como é que vai ser. Mas esse ano, o tema, né, que o Senhor colocou no nosso coração está forte, né, meninas? Está muito forte. E um chamamento do Senhor para nós, da gente sair da nossa casa, da gente sair da zona de conforto, porque a gente já está acostumado a fazer conferência na igreja, né? E toda a honra e glória do Senhor, mas as mulheres em Alta Apacentar Recife arrasam nas conferências. Fica tudo muito lindo, fica tudo com muito detalhe, né? Fica lindo, assim. O pastor até fala, eu queria que fosse sempre conferência. Era o que eu ia dizer, acho que podia perguntar a opinião do pastor sobre isso. Mas esse último ano foi forte, a gente deixou um legado na igreja, o carpete, enfim. Mas, esse ano o Senhor tem nos chamado, né, a alcançar mais mulheres. Né, tudo aquilo que o Senhor gerou nesses anos, o que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí a gente está saindo, de fato, da zona de conforto. Eu acho que, como o Fran falou, essa escada, esse degrau que a gente está subindo. Né? Então, esse ano, né, a nossa conferência, para quem ainda não sabe, ela vai ser para mais de 500 mulheres. Em nome de Jesus. Ô, glória! Então, como... Assim, todos os desafios que nós colocamos, as mulheres vieram com a gente, e agora, né, através desse podcast, a gente não sabe aonde vai chegar. Mas você, por qualquer lugar do mundo, você pode vir para a nossa conferência. Né? A conferência desse ano com o tema Reedificadas no Amor.
no início do ano, assim, o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre amor. A gente teve uma campanha na igreja, Simbora Multiplicar o Amor. Então, é um tema que tem falado muito conosco. Então, quando eu comecei a orar por isso, falei assim, eu tenho que ter amor. Mas vamos falar como, né? E uma coisa que me veio, nós mulheres, às vezes a gente fica muito dependente do marido, dependente do olhar do marido, dependente da atenção dos filhos, dependente da amiga, dependente de tantas coisas. E essa dependência toda, muitas vezes ela vem porque o nosso olhar ele não está direcionado no lugar certo. E quando nós olhamos para o amor que nos salvou, ele nos cura dessas carências, dessas dependências. Não é que vamos viver uma vida individualizada, porque ser humano precisa de contato, precisa disso. Só que a gente se perde nesse caminho. E, às vezes, a gente se perde nesse olhar. E no nosso chamamento para essa conferência, que vai ser um dia só, né, seja um redirecionamento do seu olhar para o amor da sua vida. O amor que é Jesus, que pode nos curar de todas as carências e nos reativar naquilo que Ele tem para nós. Então, o tema será Reedificadas no Amor. E a gente busca, né? Eu falo assim, a gente que as mulheres sonham Sim. com o encontro com o amor, né? E sonha com um príncipe encantado, um marido perfeito. E gera isso desde muito pequena, né? Então, quando a gente fala assim, o encontro com o amor, não é qualquer amor. É um amor que nos resgata, que nos preenche. É um amor que às vezes a gente busca em todos os lugares. Mas o amor verdadeiro, a fonte inesgotável, só nele. Então, estar reedificada é estar estabelecida nisso. Isso, num fundamento sólido, Um fundamento. forte, né? E foi algo que o Senhor falou com a gente, né, pastora? Lembra aquilo que eu falei do sonho que eu tive, sobre estar estabelecida? Lembra? Então, estar estabelecida no amor. Né, está estabelecida com raízes profundas, não vagando, procurando coisas para preencher, né? Sim. E nós, né, não fazemos um ajuntamento só para cristãs. É um ajuntamento para a mulher, né? E aí, pastora, justamente quando a senhora traz esse ponto, né, eu achei esse tema muito pertinente para o nosso tempo, justamente por isso, né? Como a Mona falou, nós estamos, todos nós somos seres sociáveis e nós temos essa necessidade de sentir-se pertencente. E aí, muitas das vezes, essa resposta vem nos relacionamentos, onde a gente quer essa aprovação, onde a gente quer amar e ser amada, né? Mas quando a gente não entende que o nosso primeiro amor é Cristo e não entende a essência do amor nele, é muito mais difícil a gente conseguir efetuar um relacionamento, viver um relacionamento com outras pessoas que nos permita. Então, assim, quantas mulheres fora da igreja que hoje possam ouvir o nosso podcast, não sei qual a tua necessidade, ou até mesmo dentro da igreja, mas em Cristo nós podemos encontrar esse verdadeiro amor. E esse tema, reedificadas no amor, né? Quando a gente fala de reedificar, a gente fala de trabalho. A gente fala de colocar a mão na massa, de ir lá, de construir tijolinho por tijolinho. E, principalmente, hoje, quando a gente se fala tanto do amor como um sentimento apenas de que desperta, olha lá, coraçõezinhos e etc. Quando, na realidade, a gente sabe que não. O amor ele é forjado no dia a dia. O amor ele é forjado à medida que a gente toma a decisão de amar e de dizer, não, eu vou colocar a mão no arado, eu vou fazer, eu vou amar essa pessoa, ainda que ela tenha falhas, ainda que ela tenha erros, do mesmo modo que Cristo nos amou. Ele não nos olhou com um olhar de julgamento, mas ele nos olhou e disse assim, olha, eu olho para a Ilana, eu olho para a Paloma, essa serva minha cheia de falhas e defeitos, e eu vejo uma mulher virtuosa. Então, eu posso construir, eu posso reedificar nela tudo aquilo que em algum momento pode ter sido desiludido amorosamente ou em qualquer outro tipo de relação. Em Cristo nós temos essa reedificação. Acho que é muito por esse viés. E acho que reedificadas, né, nos leva até a origem. Né, de uma reedificação. Falou isso comigo, de origem. Ali, sabe, de uma reedificação que a mulher hoje precisa. Né? Porque, veja, quando Deus criou a mulher, ela não tinha falta de nada. Deus não fez a mulher com uma falta. Ela veio para suprir uma falta de alguém. Ela veio resolver um problema, resolver né? um problema, suprir uma falta de alguém. Né? O jardim já estava todo pronto, ela não tinha falta alguma. Com o pecado, houve um buraco no coração dessa mulher, uma carência.
E a carência, no geral, afasta a própria pessoa do amor. Quanto mais carente você é, mais longe de conseguir o amor você está. Então, quando nós falamos de voltar à origem, é você poder ser reedificada em Deus, no plano inicial que Ele criou você, para ser uma mulher completa nele, né? Porque é Deus quem nos completa. O homem não tem o poder de completar mulher nenhuma, e a mulher fica buscando que o homem venha completá-la, né? Mas é Deus quem completa a mulher. Uma mulher completa com um homem completo, o casamento vai bem. Agora, se você é carente, se você tem falta, quanto mais falta você tiver, mais longe do amor você está. Então, essa conferência, Reedificadas, eu acho que vem para reedificar essa mulher, suprir essa carência, essa falta que entrou por causa do pecado, para que ela possa sorrir, ser feliz e entender que Deus supre todo o seu interior, de todo o vazio, para que ela possa se sentir em Deus completa e fugir dessa carência. E assim, pode ser carência, né? Aquela busca por uma colocação profissional, né? Então, enquanto eu não tiver um filho, eu não sou completo. Enquanto o Senhor não abrir a minha madre, eu não sou completo. Enquanto aquilo não acontecer, eu não sou completo, né? E enquanto eu não casar, às vezes a mulher tem uma idade um pouco mais, né, tipo 30, 32, ela não se sente feliz na vida que ela tem, porque ela acha que só será feliz quando ela casar. A gente conta ou eu conto ou vocês contam? Né? Porque o casamento não é perfeito. Sim, sim. Né? Claro. O casamento, ele se torna perfeito em Deus, né? Que Deus nos dá força. Mas se a mulher entra no casamento com uma carência de que o marido, né, tem um jeito que vai fazê-la feliz, que vai completá-la, ela já está entrando errado. Né? E uma frase que eu tenho repetido é: carência não se supre, carência se cura. Senão você vai ficar sempre nessa busca incessante. Incansável, né? Esse lugar incansável. Inalcançável também, né? Porque não tem nada que complete o vazio do homem que não seja a presença de Deus. Que preencha o Senhor. O que faz a gente se perder é quando o nosso olhar não está nele. Então, Reedificadas no Amor fala disso. Fala desse processo de reedificação olhando para o amor da nossa vida. Então, esse tema veio baseado em Jeremias 31, que é um texto fantástico, que fala da promessa de reedificação de Israel. E aí o Senhor fala lá em Jeremias 31, 4, eu a edificarei mais uma vez. E ele fala nesse capítulo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Estava falando de um povo desobediente, de um povo que não queria nada com ele, mas ele está falando, eu te amei, então vem que eu vou te reedificar de novo. E no verso 38, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. E é isso que nós estamos clamando e cremos que vai acontecer. E é um tempo... a gente tem visto, né, atualmente, as pessoas falando tanto em amor, mas o amor tá sendo falado de uma forma tão deturpada, né, do que banalizaram o que realmente é o amor. E quando a gente entende, né, quando a gente consegue sentir, consegue olhar para o Senhor e sentir o amor do Senhor, a gente conhece o verdadeiro amor, o perfeito amor, né, porque a gente consegue enxergar o quanto nós somos pequenas falhas e mesmo assim, mesmo pecando, mesmo a gente cometendo os erros, o Senhor vem, o Senhor nos restaura de novo, o Senhor nos reedifica de novo. E enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando da última conferência, né? Porque, como a gente falou, foi cada conferência um degrau, né, para nós amadurecermos. E a última conferência nós geramos e fizemos força para gerar. Nós fizemos força, né, e nós geramos, muitas geraram muitas coisas em Deus, muitas foram transformadas em muitas áreas das nossas vidas, né? E o Senhor quer nos reedificar. O Senhor quer... E se a gente for olhar para a mulher que gera, a mulher que tem o filho, como que a mulher fica cansada, né, depois que ela gera, como que
que aquele cuidado com aquele bebê nos primeiros meses requer muito de nós. Então, assim, eu creio que o Senhor tem esse tempo separado para nós, para nos restabelecer, para fazer a gente voltar à nossa essência, para a gente sentir novamente esse cuidado que só vem dele. E a gente estava falando de desafio, né? O desafio a gente vai fazer uma conferência saindo da nossa zona de conforto, da nossa casinha, que a gente já sabia como funcionava, para ir para um lugar maior, um lugar lindo, que vocês vão se sentir assim, sabe? É o Dia da Mulher, né? Dia 14 de outubro vai ser o nosso dia. E como fazer algo maior mantendo a nossa essência? Como fazer algo maior não se tornar um evento qualquer? Porque evento, tem gente que sabe muito bem fazer evento. E atrai gente, e chamar pessoas. Mas a gente vai para um lugar maior, mas a nossa essência não pode se perder. Né? De continuar buscando. Pastora, eu acho que me fez lembrar muito da passagem, né, da mulher do poço, que a partir do momento que ela conheceu o verdadeiro amor, né, que ela sabia que Cristo, que ela entendeu que Cristo a amava, ela ficou tão feliz que ela saiu dali, ela falou para muitas pessoas, sabe, desse amor. Então, eu creio que isso tem que estar no nosso coração, no coração das mulheres em alta, no coração das mulheres que já participaram das nossas conferências, de que se a gente conhece o verdadeiro amor, nós temos que partilhar, né? Nós temos que falar desse verdadeiro amor para muitas mulheres, para que elas também possam conhecer. E isso acaba, né, transformando uma geração, e é Sim. isso que nós buscamos, né, pastora? Sim. Nós não estamos buscando números, mas nós estamos buscando povoar, né, o reino dos céus. Sim, e nosso desejo vamos sair dessas quatro paredes, já deu aqui, vamos fazer algo para alcançar mais mulheres, porque aquilo que o Senhor nos deu, Ele pode abençoar mais vidas, Ele pode alcançar outras pessoas. Então, é muito isso. Mas eu queria falar, né, como é que vai ser a nossa programação esse ano. Vai ser um dia só de conferência, né? Nós vamos ter uma inscrição que já vai começar, né, Palomita? Já vai começar a nossa inscrição, vai ser uma bênção. Então, nós vamos ter um dia só de evento, começando às 9 horas da manhã, lá no Centro de Convenções da FPS, indo até às 9 da noite. 12 horas ligadas. 12 horas de... Recebendo do amor. Recebendo do amor. É isso aí. Então, nós vamos ter 2 ministrações na parte da manhã, depois vamos parar para o almoço, vamos ter outra ministração após o almoço e vamos ter a surpresa. Vamos falar o que vai ter? Quem vai falar, hein? É justamente sobre isso, né? Não é sobre números, é sobre compartilharmos o que Deus tem feito em todas nós ao longo desses anos, em cada um desses encontros, e confiando muito, né? Como a pastora estava falando aqui, sobre esse papel da mulher. A gente não está aqui para levantar nenhuma bandeira feminista. Quando ela fala de nós sermos completa justamente em Deus e de termos esse papel dentro do nosso lar. Então, nós acreditamos muito de que cada mulher que for ali e que tiver contato com a nossa surpresa, essa mulher ela pode transformar a geração, porque nós que geramos, é de nós que vêm os filhos, somos nós que geramos o nosso lar, né? A palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica. Não é a mais bonita, a mais inteligente ou a mais estudada, não é a mulher sábia. Então, nós queremos que estamos juntas para construir essas mulheres cada vez mais sábias, direcionadas, preenchidas em Deus e que irão transformar gerações a partir do seio do seu lar. Em cada criança que é gerada, aqui nós temos, todas vocês já têm seus filhos, eu terei em breve, em nome de Jesus. E aí, esse legado, né, que vem na Esté, que vem na Sara, que vem cada uma das crianças da nossa igreja, para, a partir disso, nós sabermos que a palavra de Deus está sendo multiplicada através de cada uma dessas mulheres dentro do seu lar, levada para gerações. Porque a nossa cura, né, a nossa restauração, a nossa reedificação não tem a ver só com a gente. Não tem a ver só com as nossas realizações. Tem a ver com uma geração. Porque quando uma mulher é reedificada, a casa dela muda. O trabalho dela muda, a relação com o marido muda, a relação com os filhos, como ela olha a vida, como ela espera, é diferente.
Então, é sobre isso. Então, a gente mulher, né? Quando a gente vai fazer uma festinha de criança, como é que é? Só um bolinho. Não vai ter mais nada. É assim ou não é? É assim, quando chega, menina... Ô, Mona Lisa, aí, ó. Quando chega aquela decoração, aquela coisa, né? Então, para nós... É um desafio a gente se manter, Senhor, olha, Jesus, não deixa eu me desviar do que o Senhor tem, não, Senhor. E na conferência isso acontece com a gente também. E a gente sempre foi assim, né, pastora? Vamos fazer um culto. Ou agora a pastora Fran organiza nossos cultos. É culto. Pessoal, gente, é conferência esse culto, todo organizado, todo, né, Cada culto é uma decoração diferente, um espaço instagramável. É, isso aí. Então, falar disso e falar de reedificadas, né, eu falei, Senhor... Aí veio um dia orando, falei, uma ideia no meu coração. Já pensou, né? Que eu já participei de 2 livros, devocional, um sobre famílias, né? Se a gente fizesse um livro, cada capítulo uma mulher falando sobre a sua história de reedificação. E aí fiquei com isso. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar com o pastor, o que ele acha? Aí eu falei com ele, e aí ele, mas como vai ser isso? E tal, eu comecei atrás. E aí eu fui falando com algumas. Tive uma ideia, meninas, o que vocês acham? Eu não sei, será que vai dar tempo? Eu falei primeiro com a moça da editora. Então, na nossa conferência, vai ter o lançamento de um livro. Uhul! Reedificadas. Ilana e convidadas. Ilana Montemori e Eu acho convidadas. engraçado, porque como a pastora disse, né, a gente sempre se impulsiona. E aí eu vou brincar aqui para dizer que eu sempre sou o id da pastora, né? Ela é o ego, assim, bem, não, querida, porque vamos embora agora, pastora. Ela, querida, temos que ter toda a preocupação de que é realmente o Senhor que está falando ao meu coração. Eu disse, amém, pastora, mas veja, vai glorificar o nome do Senhor. Se vai glorificar o nome do Senhor, então ele está no negócio. Então vamos embora. Já estou escrevendo meu capítulo antes mesmo de ser convidada. E aqui estamos nós, acho que vai ser lindo. Então, assim, cada capítulo tem a história de uma mulher que foi reedificada. O que eu sempre falava quando eu ia convidar, né? Eu falei, olha, todas nós encontramos Jesus, tivemos a salvação, Jesus nos salvou, o amor nos salvou. Mas cada uma de nós tem uma história peculiar de uma área específica que foi reedificada. Em algumas, a paternidade, em outras, a maternidade, em outras, a vida emocional e tantas outras coisas. Então, esse livro que vai ser lançado na nossa conferência, no sábado à tarde, Reedificadas. Cada capítulo, uma história de reedificação. Então, gente, não vai parar só no dia 14 de outubro. Além de todo o mover que o Senhor vai fazer, de mulheres que serão salvas naquele dia, elas vão levar para casa, né, se elas quiserem comprar o livro, né, elas vão levar para casa... Compra compulsiva. Testemunhos poderosos de mulheres que foram reedificadas. Então, esse ano, nós temos isso. E também, né, o culto do fechamento vai ser a comemoração dos 10 anos do Ministério Apacentar aqui em Recife, com a presença do nosso querido e amado pastor Marcos Gregório, pastora Cristina Gregório e algumas surpresinhas aí. Então, está vindo gente de outros estados já. Tem pessoas de outros estados já participando do nosso livro também. Então, muita expectativa, né, meninas, para o que Deus vai fazer. E eu queria que vocês, agora, fizessem um convite, cada uma fizesse um convite para quem está nos ouvindo nesse podcast. Vamos começar. A pastora Fran está com a cara de que quer começar. Olha. Pastora Fran. Vá, querida, a gente deixa, querida, fica à vontade. Olha, a expectativa que a gente tem colocado é que o Senhor vai agir no nosso coração de forma tremenda. Então, eu quero te convidar a participar disso. Cremos, acreditamos de verdade de que nesse dia o Senhor já marcou na agenda dele. Não fomos só nós que marcamos. O Senhor marcou na agenda dele um mover, um agir. Então, não fique em casa, não, mulher. Já marque na tua agenda aí, dia 14 de outubro, você tem um compromisso, primeiramente com Deus e depois com você mesmo, porque você vai ouvir uma palavra de reedificação, você vai ouvir uma palavra que vai te impulsionar e quem sabe até, né, você sair de lá com algum projeto, algum propósito, amém, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Então não fique em casa não e vem com a gente, porque vem coisa boa, coisa do céu para a tua vida neste dia. Era isso. Amém. Aí, ó. Já mas era isso, queridas. Obrigada. Sem palavras. Podcast hoje. Mas, gente, alguém mais quer falar o convite? Eu queria falar. Fale, Mona.
Quando o Senhor nos chama, né? Quando o Senhor estabelece um tempo, ele tem algo que vai ser liberado naquele momento, sabe? Eu costumo falar sempre isso, que dias comuns acontecem coisas extraordinárias. Então, eu creio que, e peço para você não ficar de fora disso. Muitas vezes o Senhor tá nos chamando, tá nos incomodando, você vai receber vários convites, já está começando agora, né? Esteja motivada, esteja com expectativa, sabe? Gere no seu coração. Porque, assim, quando a gente vai falar sobre o livro, né? Vai ter história de mulheres que foram reedificadas em várias áreas. Não é só uma historinha para você ler. Não é um conto que você vai ler. São histórias reais, de um Deus real, que está vivo. E assim como ele nos reedificou em muitas áreas, ele quer reedificar você. Então, nós estarmos atentos, né, pastora? Uma obra, uma construção, uma reedificação, às vezes começa e são tantas coisinhas que aparecem, mas a gente não desiste. E a gente vai e aquela obra fica perfeita. E dá uma aparência muito melhor, né? Então, eu queria deixar isso para você, assim, esteja muito, e gere no seu coração isso, desde já. Esteja assim, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que é que o Senhor tem para falar comigo? O que é que eu preciso aparar? O que é que eu preciso restaurar? Né? E eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer. Sabe aquela coisa? Expectativas foram geradas? É. Glória! E o que Mona estava falando, assim, né, sobre essa questão de obra, né? A obra, quem tem casa própria, que estava fazendo a reforma, o seu próprio negócio, sempre diz, a obra nunca acaba. Porque sempre a gente tá ali, né? Eu fico vendo a pastora lá, ai filho, eu fiz agora o roda-teto, depois eu vou fazer tal coisa, depois tem que comprar tal coisa. Então, sempre tem, em nós também é do mesmo modo. Deus, ele sempre tem algo a tratar. Você tá vendo a gente aqui, tudo nessa paleta de cores, com a maquiagem, que eu maquiei hoje, né, pastora Fran? Maquiadas, bonitas. Você vê assim, faz a obra inacabada, mas cada uma de nós temos algo que o Senhor vem tratando. Quando você comprar o livro, você vai poder ver um pouquinho das nossas histórias e como Deus nos tratou. Eu lembro assim, eu sei que a gente já tem que concluir, mas eu lembro que teve um dos cultos, né, que a pastora uma vez estava pregando e ela estava falando sobre o privilégio que foi para ela ter nascido e sido criada num lar cristão, com o pai, com a mãe ali casados. E eu lembro que nesse culto eu fiquei muito irritada. Eu nem sei se eu já cheguei a compartilhar isso com a senhora. E eu fiquei tão irritada. Eu disse, para ela é muito fácil, né? Nasceu no lar cristão, não sei o que, é isso aí. E eu saí desse culto tão chateada, porque eu olhava e dizia, ela tem a vida perfeita. Mas aí, a partir do momento que a gente foi convivendo, que a gente vai compartilhando uma com as outras as dores, a gente vai vendo que Deus trata em cada um de nós, né? E aí eu lembro que a pastora dizendo, querida, Deus, ele tem me tratado tanto nessa questão do perfeccionismo, então, assim, talvez você nos olhe hoje e pareça, não, parecem lindas, bem tratadinhas, tá? Mas cada um de nós temos lugares onde o Senhor, ele quer nos reedificar. Então, eu acredito muito que essa conferência, Deus, ele pode tratar no teu íntimo, Deus, ele pode começar uma obra que talvez ainda não tenha começado ou continuar uma obra que vem aí na tua vida, né? Então, esteja conosco. Eu acredito que vai ser mais um ajuntamento lindo, porque mulheres não se unem só para fofocar e fazer coisa errada, não. Mulheres se unem. Não devem se unir, né? Mulheres se unem para demarcar um tempo diferente, um tempo novo, um tempo próspero, um tempo de reedificação, de fato, e de estarmos firmadas no verdadeiro amor. Então, esteja conosco, independente de como seja a tua vida, a tua história, a tua circunstância. Deus, ele tem algo especial preparado para você neste dia, viu? Eu creio. Se planeje para isso, né? Porque nós mulheres precisamos nos planejar. E assim, esse ano a gente está começando a divulgação com bastante antecedência, né? Para que você possa se organizar para esse momento. Miriam, quer falar? Eu ia falar a respeito, justamente isso, né? De que se você está aí ouvindo, né, esse podcast, foi porque Deus ele não faz nada à toa. É porque Deus está te convidando, está te chamando para viver um novo tempo de reedificação, de sentir novamente esse amor. Muitas mulheres, né, que estão adormecidas, muitas mulheres que já vivenciaram encontros maravilhosos com Cristo e por algum momento, né, passaram por situações em que se distanciaram um pouco, estão dentro das igrejas, mas estão distantes desse amor, distantes do melhor amigo. Então, o Senhor hoje marcou esse tempo
para te fazer subir mais um degrau, para te botar mais uma pedrinha nessa reconstrução. Então, não deixe de estar conosco, porque você é a convidada principal desse encontro que nós estaremos realizando. Amém. E assim, tem uma minha amiga, a pastora Gleice, ela fala uma coisa. Tem coisa que só acontece em conferência, com bastante sotaque que ela fala, né? Mas é verdade, gente. Por quê? Há toda uma expectativa, né, que é gerada. E milagres acontecem em ambientes com expectativa, né? Então, nós estamos com muita expectativa, não em nós, mas no que o Senhor preparou para esse tempo. Então, eu queria direcionar esse convite a você. Você que possa estar se olhando e assim, mas eu sou uma cidade devastada. O Senhor tem reedificação para a sua história. Não importa qual é a área, que se seja um divórcio que você tenha atravessado e parece que não tem mais chance para você, que seja um desemprego, tantas situações, perdas, luto, o Senhor, o amor da nossa vida, ele tem reedificação para a sua história. Então, dia 14 de outubro, eu convoco a você para esse ajuntamento do céu que vai marcar a nossa vida e vai nos reedificar para que cada vez mais nós estejamos mais alinhadas com o que ele tem para nós e vivamos nessa terra todo o propósito dele para o qual ele nos chamou. Amém? Vamos orar, meninas, agradecendo a Deus por esse tempo. Muito obrigada. Eu sei que é correria para a gente estar aqui, se reunir. Obrigada os meninos, Luan, Igor, que estão aqui com a gente. Pastor Tiago, que correu muito hoje para estar aqui. Olha que risadinha dele. Ele está por trás das câmeras, meninos. E eu quero agradecer a vocês, agradecer as meninas, que eu sei que tem gente que desmarcou atendimento, outra está aqui com dorzinha, outra veio correndo, outra veio lá do Janga correndo do trabalho. Mas estamos aqui porque temos a convicção que o Senhor tem reedificação para a nossa vida e para a sua vida também. Miriam, vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo? Pai, querido, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de estarmos aqui reunidas em Teu nome. Por cada pessoa que está ouvindo esse podcast, nós te entregamos, Pai, nas Tuas mãos essa conferência. Pedimos, Pai, que o Senhor venha alinhando o nosso coração ao Teu, que o Senhor venha estabelecendo os Teus planos nas nossas vidas, Pai, para que possamos, Pai, nessa conferência, alcançar, Senhor, cada mulher que precisa estar lá. Alcançar, Senhor, todas essas mulheres, Senhor, que estão ouvindo este podcast, que estão, Senhor, precisando do Teu socorro, precisando, Senhor, de estar mais perto de Ti. Então, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, Pai, continua nos fortalecendo, vai com a gente, nos direcionando em cada situação, em cada área que precisemos, Pai, cumprir com aquilo que precisa ser estabelecido para que essa conferência seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor farás neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Obrigada a você que nos acompanhou. Vai aí, compartilha para muita gente, para chegar em muitas pessoas, né, Palomita? Isso. Clique aí, olha aí, curtir, compartilhar, comente E simbora, e compre no primeiro lote. E simbora multiplicar o amor. Simbora. Então compre, vai sair já. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a rede social da igreja, que vai sair lá inscrição, link, tudo direitinho. Nos acompanhe. E é bom falar aqui que o preço tá um preço que é para você ir. Isso. É esse o intuito da gente. A gente não está com o intuito de, não, nós queremos que você vá. Então, fique atento, porque o primeiro lote é imperdível. Para você ir e levar as amigas também. Isso aí. Fiz discípulos, viu? Fiz discípulos. Então, marqueteira demais, rapaz. Gente, a outra queria até trazer um copo para poder botar aqui, para poder as mulheres quererem um copo. É o marketing. Gente, Deus abençoe sua vida. Compartilha com muita gente. Dia 14 de outubro, quero ver você lá.